Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 36. Bênção. Bênção de Rakan. Bênção do Rei das Bestas. Monarca da Presa. O monarca da presa Rakan escolheu Surro para ser o pontífice do rei. O pontífice pode imbuir seu corpo com os espíritos vivos das feras. Efeito pontífice. Posse de animal de estimação, Grey, em seu corpo. Pontífice! Rakan falou com um sorriso satisfeito para Surro, que olhou intrigado para a janela de informações que apareceu à sua frente. Certo. Você agora é o pontífice do nosso clã. Eu já estou morto, então você servirá a Grey, meu único descendente remanescente. Você está me pedindo para servir Grey? Surro fez uma expressão estranha. Grey era seu animal de estimação. Um pontífice servindo um animal de estimação como rei, que situação estranha. É como ser o mordomo de um gato. Pensando bem, parece fazer sentido. Surro entendeu e assentiu. Além disso, veio junto com sua nova habilidade. Afinal, o propósito de Rakan era sonhar com Surro com mais frequência. Para fazer isso, Surro tinha que ficar com Grey ainda mais um pouco. Mas o problema era que Grey era tão fraco e jovem que era completamente inútil. Surro se perguntou, e se ele usasse a habilidade do pontífice, espírito? Se você usar essa habilidade, poderá pegar emprestado o poder da besta por um tempo. À medida que Grey cresce, o poder que você pode pegar emprestado se tornará mais forte. Você está me pedindo para evoluir junto com Grey? Bem, algo assim. Surro e Rakan se encararam e sorriram ao mesmo tempo. Era novo para ambos. Ouvi dizer que meu pai matou você. Ele é muito mais legal do que eu pensava. Como é? É natural que um animal fraco seja comido por um mais forte. Lembrando daquela época, Rakan riu. Seu pai era terrivelmente forte. Lutei com medo e acabei sendo comido. Isso é tudo. Um fraco, o rei das feras que reinava no ápice do ecossistema, aceitou até a própria morte. Oh, o tempo permitido para mim já terminou? De repente, Rakan olhou para o céu e lambeu os lábios, sentindo-se chateado. Antes que percebesse, o mundo cheio de branco puro estava gradualmente sendo colorido com sombras negras. Um vazio terrível estava chegando. O espaço em que ele podia se mover tornou-se cada vez mais estreito, e o corpo de Rakan tornou-se cada vez menor. Eventualmente Rakan, que voltou para o homem enorme que mostrou no início, aproximou-se de Surro e entregou-lhe algo. Agora, pegue isso e saia daqui. Este é o meu reino de morte e descanso. Você pode voltar e viver sua vida. Havia apenas uma espada Rakan na mão de Surro. Mas por que apenas uma? Duas combinadas. As presas foram arrancadas quando eram jovens, então eram muito surradas para serem as relíquias do rei. Agora que estão juntas, provavelmente serão mais úteis. Swoosh. Nesse momento, uma sombra negra envolveu completamente o mundo. O canto da boca de Rakan, revelado pela abertura na sombra, deu um adeus final com um sorriso malicioso. Até mais, pontífice. O tempo que havia parado começou a se mover novamente. A paisagem mudou em um instante. Surro ainda estava de pé sobre o corpo de Aracne. O que acabara de acontecer parecia um sonho. No entanto, evidências provando que encontrar o monarca da presa não havia sido um sonho, permaneceram nas mãos de Surro. Aparentemente, as duas presas de Rakan, que estavam seguras em ambas as mãos, tornaram-se uma e mudaram para uma forma ligeiramente mais forte e afiada. E acima de tudo, a habilidade mudou tanto que não podia ser comparada a antes. Item, presa de Rakan. Dificuldade de obtenção, tipo, espada, ataque mais 60. Uma espada feita das presas de Rakan, o rei das bestas. O espírito heróico de Rakan habita nela. Então se alguém de nível inferior a possuir, o corpo pode ser possuído. Efeito, desprezo pelos fracos. Coloca o oponente designado com medo por 1 minuto. Todos os atributos menos 50%. Efeito, ferida letal. Inflige 3 vezes mais dano letal com 20% de chance. Ele disse que as duas se fundiram em uma. Então, os atributos aumentaram muito. O efeito de dano, que era mais 30, foi alterado para mais 60. E o efeito da ferida letal também foi aumentado de 15% para 20%, de 2 vezes para 3 vezes. Jovem mestre? Ele inclinou a cabeça enquanto olhava em volta para ver Beru, que acabara de chegar. Sua energia mudou um pouco de repente. Você foi ao encontro do espírito heróico do rei? Sinto o poder de um pontífice em você. A espada de Rakan em sua mão. Isso mesmo. Kik,
Você encontrou o monarca da presa? Ah, como? Beru ficou surpreso com a resposta de Surro. Era absolutamente impossível encontrar o espírito heróico do monarca que caiu no descanso eterno. Isso era impossível até mesmo para Sung Jin-woo, o monarca das sombras. Surro olhou para a espada de Rakan e disse: Você era a presa que eu tinha originalmente. Exato. Eu peguei as relíquias sagradas aqui. Foi porque ele se tornou um pontífice. A espada foi capaz de reconhecer sua identidade apenas por ouvir sua voz. Devo voltar agora? Surro de repente olhou em volta. A maioria dos caçadores que estavam amarrados à teia de aranha e controlados pareciam ilesos. No entanto, todos se sentaram no chão com rostos perplexos, olhando para Surro. É o rei! Aquele caçador tem o poder do rei. Todos eles testemunharam Surro derrotando Aracne. Até mesmo a aparência dele puxando a relíquia sagrada diretamente do corpo. Mas ninguém ousou se aproximar de Surro. Era por causa da pressão da situação. E Surro, que havia alcançado seu objetivo, não se importava nem um pouco com eles. Quando virou a cabeça, havia chacais das sombras sentados no chão depois de matar todas as pequenas aranhas. Mas, como se Beru tivesse ordenado, havia uma pilha de pedras de mana extraídas dos corpos de aranhas mortas diante de seus pés, cuidadosamente reunidos. Elogios, 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 elogios. Os chacais que traziam suas presas esperavam ansiosamente por algo com seus olhos brilhantes. Ah, sim, bom trabalho. Hehehehe. Com o elogio relutante de Surro, os chacais das sombras mostraram a língua e sorriram como girassóis. Eles eram caras realmente espertos. Momentos atrás, estavam apenas mordendo pescoços. Vamos voltar. Sim. Surro deixou o jardim botânico sem hesitar. Os caçadores, que o observavam sem expressão, suspiraram de alívio no momento em que a aparência de Surro desapareceu completamente de vista. Ufa! E estamos vivos. Havia uma razão para os caçadores não conseguirem respirar direito e ficarem nervosos o tempo todo. Mesmo que estivessem amarrados a uma teia de aranha e controlados, foram todos eles que atacaram Surro. E isso, claro, foi no momento em que Surro estava mais em perigo. Se retaliassem contra ele, não seriam capazes de resistir. Surro só derrotou a aranha gigante e depois desapareceu silenciosamente. Alguém falou primeiro. Acho que essa pessoa acabou de ganhar o poder de um rei? Provavelmente. Realmente tenho inveja dele. Que grande habilidade ele deve ter recebido. Esse é o problema agora? Vamos apenas agradecê-lo por nos salvar. Percebendo que finalmente haviam sobrevivido, os caçadores suspiraram mais uma vez. Eles tinham uma pergunta. Mas quem era aquele caçador? Também não sei. Não consegui ver seu rosto porque ele estava usando uma máscara estranha. Também estava muito escuro. Parece que ele está arrastando alguns animais. Talvez seja um caçador invocador? Isso não faz sentido. Que tipo de caçador invocador neste mundo poderia lutar tanto? Você não viu como ele matou uma aranha com os punhos nus antes? E também domou alguns chacais. Todos os caçadores reunidos lá tinham a habilidade de transformação bestial. Entre eles, havia algumas pessoas que tinham uma boa afinidade com os animais, então não se importavam muito com os chacais das sombras. Além disso, os chacais das sombras eram vistos apenas como silhuetas, porque o local era muito escuro. Então por que ele escondeu sua identidade? Pois é, né? Não é como se ele fosse um criminoso? Claro, Surro. A parte envolvida não tinha intenção de esconder sua identidade. Ele só usou a máscara, porque estava escuro dentro do jardim botânico. E atirou assim que saiu. No entanto, por causa disso, os caçadores tiveram mais dúvidas sobre a identidade de Surro. De repente... Oh? Alguém olhou ao redor. Para onde foram todas as aranhas? O cadáver da aranha gigante, que morrera miseravelmente no escuro, havia desaparecido sem que ninguém percebesse. Até os cadáveres de pequenas aranhas. Elas são aqueles cujos corpos se degradam quando morrem? Os caçadores que pensaram que levariam o cadáver do monstro suspiraram profundamente. Aquele dia foi um completo desperdício de trabalho duro. Quehehe. Em algum lugar, Beru estava rindo. Naquele momento, fora do jardim botânico. O quê? O cheiro desapareceu de repente. Os caçadores que estavam vagando na selva para se tornar o rei farejaram ao mesmo tempo com expressões confusas. O cheiro que estimulava seus instintos que os guiavam para o julgamento do rei desapareceu.
Ao mesmo tempo, eles perceberam. O rei foi decidido. Perderam a posição para outra pessoa. Ao perceber isso, extremo desânimo e inveja surgiram em seus corações. Droga! Os caçadores ficaram muito desanimados. Os caçadores da guilda Baeco perguntaram a Baek Miho, que estava assistindo a cena de um lugar alto. Vice-presidente, o que você quer fazer agora? Gostaria de voltar? Antes de voltar, quero ver com meus próprios olhos quem se tornou o rei. Mas não há como descobrir quem ele é nesta ampla área. Dá para saber isso pelo cheiro. Essa pessoa teria um cheiro animal forte e distinto. Sniff. Algo foi capturado pelo olfato sobre-humano de Baek Miho. Quando ela virou a cabeça para verificar, o homem que viu antes estava voltando para o lugar de onde veio. No entanto, ao contrário de antes, um cheiro de sangue permanecia em seu corpo. Sniff não tem cheiro de sangue humano. Quanto à cor, o olfato de Baek Miho foi capaz de distinguir entre o cheiro de demônios e o sangue humano. O cheiro que emanava do corpo daquele homem era o sangue de uma fera. Hã? Baek Miho notou algo estranho e inclinou a cabeça. Havia magia nesta floresta? Ele lutou contra um demônio sangrando em uma floresta cheia de plantas ou fantasmas? Quantos havia no meio da floresta? Surro, sentindo um certo olhar bem na hora, virou a cabeça e olhou na direção dela. Seus olhos encontraram os de Baek Miho, olhando para ele de longe. Seus olhares se entrelaçaram no ar. Não, é diferente. Baek Miho, que estava olhando nos olhos de Surro com visão sobre-humana, parou de especular. Este foi o lugar onde o rei das bestas foi escolhido. Mas o homem não cheirava como um animal. Baek Miho finalmente tirou os olhos de Surro. Vamos esperar. Um pouco mais. Sim, vice-presidente. Mesmo depois disso, a guilda Baeco ficou de guarda lá por um bom tempo. Continuou até Surro chegar em casa de ônibus, tomar banho e pedir frango para comer. Por que ela olhou para mim daquele jeito? Surro estava comendo a coxa de frango quando de repente se lembrou do rosto de Baek Miho que viu antes. Acho que a vi em algum lugar. Por acaso ela era uma caçadora famosa? Ele tentou procurar na internet para ver se alguma coisa sairia. Seus olhos se arregalaram. O que é isso? A internet estava repleta de artigos sobre o campo Magok. Porém, o problema é que o protagonista de todas essas questões era o próprio Surro. Notícias urgentes. Corvo Rei das Bestas. Um caçador não identificado que ganhou o poder do Rei Corvo. Por que o corvo usa uma máscara de corvo? Anúncio. O item deste ano, máscara de corvo. Termo de pesquisa relacionado. Respiração forte. O quê? Corvo besta rei? Respiração? Ele recebeu todos os tipos de apelidos vergonhosos. O que diabos é isso? Surro cobriu o rosto de vergonha. Uma linha de mensagens apareceu como se estivesse esperando. O rei das bestas, monarca da presa, estava rindo dizendo que era um apelido perfeito para um pontífice.